Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Convido a amada igreja nesse momento a se colocar de pé para a honra e a glória do nome de Jesus. Deus já falou comigo, Deus do início da abertura e através dos louvores também que foram entoados ao seu nome santo. Eu queria dar a oportunidade também ao diácono Pedro, que estará fazendo saudação, estará fazendo uma oração e logo após estará passando para o servo do Senhor. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Seus irmãos, que a paz do Senhor, amém? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez na sua presença, primeiramente reconhecemos a sua grandeza e que não há nenhum outro Deus acima dos céus e abaixo da terra. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui louvando e bendizendo a Ti, Senhor. E pedimos, Pai, que agora o Senhor venha falar ao nosso coração através da palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que desejas falar, Senhor. Estamos aqui, pois estamos necessitados em sentir a Sua presença e queremos ouvir a Sua voz falando conosco, Senhor. Nós precisamos de uma palavra, Senhor, que venha ao nosso coração. Nós precisamos hoje ser doutrinados por Ti e queremos ouvir a Sua voz. Venha cumprir o Seu querer e assim oramos e colocamos tudo em Suas mãos, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Grande alegria estar aqui nesta noite, mais uma vez, na casa do Senhor, para bendizer o nome dEle. Hoje, o encerramento desta campanha vai ter milagre em tua casa. Sei que você está certo de que Deus já tem preparado algo sublime, maravilhoso, neste lugar, nesta noite. Amém, meus irmãos? Quem tem sua Bíblia, vamos fazer leitura, livro do Evangelho de Atos dos Apóstolos. Livro do Evangelho de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Vamos ler nesta noite 2 versículos da palavra de Deus neste lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso 25. Todos os irmãos que estão aqui nesta noite, bem-vindos. Aqueles que estão nos assistindo pela internet também, sintam-se saudados em nome de Jesus nesta noite. Sei que já nos louvores Deus já tem manifestado a sua presença, a sua glória, e não será diferente neste momento em que estamos aqui nesta casa de oração. Estamos unificados em um único propósito. Qual é o propósito? Ser abençoado. Propósito esse que o Senhor já conhece desde o momento da abertura deste culto nesta noite. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 16, e vamos ler 2 versículos a partir do versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Leiamos os 2 versículos de novo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Podem assentar em nome de Jesus, exaltando, adorando, glorificando o nome daquele que é merecedor do teu aleluia e do teu glória a Deus aqui nesta noite. Meus prezados e queridos irmãos, é notório que nós conhecemos esta passagem bíblica em que está narrando um dos grandes acontecimentos
que ocorreram tão logo depois que a igreja foi impactada pela presença do Espírito Santo. Então, logo depois que a igreja conheceu a presença do Espírito Santo, que até então era esperado por eles, Jesus havia dito que eles permanecessem juntos em Jerusalém até que eles fossem revestidos. Então, logo depois que eles alcançaram este derramamento de poder, este derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que ali eles passaram a viver, eles passaram ali então todos os apóstolos a não só ver, mas eles passaram a exercer os frutos que o Espírito Santo traz quando ele chega. Os frutos que o Espírito Santo traz quando ele entra no ser humano. Ora, a Bíblia diz no capítulo 2 do mesmo livro que estamos lendo, que tão logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, aquele homem que negou Jesus por 3 vezes, aquele homem que tinha uma das piores experiências em toda a sua história, em toda a sua trajetória, mesmo andando com Jesus, mas a Bíblia mostra tão logo que o Espírito Santo também chegou em sua vida, e por ele estar cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele passa a pregar. E ouça bem o que diz o texto. O texto diz que Pedro não prega como os outros comuns pregavam. A palavra que Pedro pregou, diz a Bíblia, que ela surgiu um grande impacto em toda a igreja, em todos os irmãos que estavam reunidos naquele dia, naquele lugar. E a Bíblia diz que eles foram tão impactados pelo Espírito, através da mensagem que o apóstolo Paulo trazia, que a Bíblia diz que naquele dia, o Senhor acrescentou à igreja. O Senhor fez com que quase 3.000 almas se rendessem aos pés de Jesus, recebendo o Evangelho. O poder do Evangelho, meus irmãos, está na palavra. O poder do Evangelho está na presença do Espírito Santo e na vida daqueles que possuem o Espírito Santo. Eu estou falando nesta noite de uma igreja que também foi impactada. O fato de você estar aqui nesta noite na casa do Senhor não foi porque alguém te convidou a estar aqui, até porque alguém talvez tenha o convidado, mas o Espírito Santo impulsionou. O Espírito Santo dirigiu esta pessoa, e através deste convite você saiu da tua casa, e você veio hoje à casa do Senhor para se alegrar. Você veio hoje à casa do Senhor para receber. Você veio hoje à casa do Senhor para receber a sua presença. Você está aqui na casa do Senhor porque você deseja ouvir a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. Aleluia, você está aqui na casa do Senhor nesta noite porque quem sabe ainda existe algo que precisa ser vencido. Você está aqui hoje na casa do Senhor porque você sabe das lutas, das dificuldades que nós atravessamos desde o momento em que nós optamos em segui-lo. Seguir quem? A Jesus Cristo. Desde o momento em que nós deixamos o mundo vil, desde o momento em que nós deixamos a incredulidade que saísse da nossa vida e passamos a acreditar ou a crer no poder que há no Evangelho, daqui em diante nós passamos a ser provados quase que todos os dias. E é luta, e é enfermidade, e é tantas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida a tal ponto que nos parece que nós não vamos mais suportar. Parece muitas das vezes que o céu se fecha, parece que muitas vezes é preciso que se rompa o mundo espiritual para que nós possamos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está direcionando esta mensagem nesta noite, porque algo maravilhoso Deus tem preparado para esta igreja que está reunida neste lugar, neste encerramento desta campanha.
Eu venho dizer nesta noite para você, igreja, que está aqui atentamente ouvindo a mensagem, que o Espírito Santo tem tocado já e colocado em meu coração, para ser pronunciado pelos meus lábios, que o Senhor Jesus nesta noite, Ele tem algo glorioso e maravilhoso para alcançar a tua vida neste lugar. Quem sabe no período desta campanha, e hoje chegou o 7º dia, 7ª noite dela, e você ainda não viu, você ainda não recebeu, você ainda não alcançou aquilo que você tanto almeja e tanto espera. Eu quero te dizer que nesta noite Deus vai romper o céu, e nesta noite Ele vai impactar a tua vida, e aquele que estiver triste vai se alegrar, e aquele que está doente vai ser curado, e aquele que estiver desanimado, Deus vai animar, porque Ele está aqui, a sua presença. Aramacantorabachai, ela é maravilhosa aqui no nosso meio. A Bíblia diz, meus irmãos, então logo depois que a presença de Deus foi real na igreja, a Bíblia diz que os discípulos passaram a executar e a fazer a obra do Senhor na terra. Eu não vou adiante, e eu poderia trazer aqui, meus irmãos, para vocês passo a passo, até o momento que nós chegássemos neste acontecimento que narra o que acontecera na vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero me deter aqui no texto que o Senhor colocou no meu coração aqui nesta noite. A Bíblia diz que tão logo depois que os discípulos começaram a evangelizar, a pregar o evangelho, a Bíblia diz, meus irmãos, que começou a se levantar uma grande perseguição e Deus permitiu. Escute o que eu vou dizer, que alguém se levantasse com tamanha autoridade para perseguir os crentes daquela época. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a igreja ela não foi levantada para ser uma igreja acomodada. A igreja não foi chamada, os ministros do Senhor não foram chamados para ficarem inertes, para ficarem estagnados, parados em um lugar só. Deus tem nos chamado para uma grande obra, e a obra da qual Deus tem designado a cada um de nós, a Bíblia é enfática em dizer que os anjos quiseram fazer, ou seja, os anjos chegaram diante de Deus e se disponibilizaram, quase que a palavra não sai, e chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, nós vamos, nós queremos ir pregar o teu evangelho. Mas o Senhor Deus negou, o Senhor Deus não deu autoridade. E o texto sagrado ele menciona as seguintes palavras dizendo: Deus deu autoridade aos homens para que executassem esta tão grande obra. A Bíblia diz que assim Deus, ao dar a autoridade, veja bem, a autoridade já estava delegada na mão daqueles discípulos. Agora, cheios do Espírito Santo, eles estavam automaticamente prontos para executarem a obra redentora de Cristo aqui nesta terra. Ora, meus irmãos, nós estamos diante de uma igreja, e estou falando da igreja primitiva, que ela possuía tudo que é necessário para uma igreja ter, para que a palavra fosse pregada. O que eles possuíam, pastor? Primeiro, eles possuíam a presença de Deus. Segundo, eles possuíam o Espírito Santo para ser o seu ajudador. Em terceiro lugar, eles possuíam a autoridade que foi negada aos anjos, e Deus deu a autoridade aos homens, como eu mencionei, para saírem a fazer esta tão grande obra. Estes três requisitos que eu estou mencionando aqui, tinha a igreja primitiva. Mas então você pode olhar para a andança e para o andamento da igreja. Você vai se deparar com uma igreja trancafiada, uma igreja que estava estagnada. E por outro lado, você vai olhar para o mundo espiritual e você vai ver o quê?
Deus prontamente em executar, Deus prontamente em fazer tudo aquilo que Ele havia prometido para os seus discípulos, que era ganhar almas para o reino do céu. A igreja, eu quero que você fique ciente disto aqui nesta noite. A igreja não foi fundada, a igreja ela não foi levantada para ser um clube aonde nós possamos nos reunir para dialogar uns com os outros. A igreja não foi levantada para ser um local aonde nós possamos ter comunhão simplesmente aqui dentro. A igreja vai além disto que eu estou falando. A igreja foi levantada para ser uma igreja ganhadora de almas para o reino do céu. A igreja foi levantada para desfazer as correntes do diabo. A igreja foi levantada para desprender. A igreja foi levantada para romper os agrilhões de muitas vidas que estão jogadas no vício, na droga, na prostituição e em tantas coisas que o inimigo tem aprisionado muitas almas aí fora. Então eu quero nesta noite dizer para os irmãos e a igreja que aqui está me ouvindo: vocês fazem parte de uma igreja que foi levantada para romper. Aleluia! Quem está pronto aqui nesta noite para dizer: eis-me aqui, Senhor, e faça de mim o vaso que o Senhor deseja, mas que a tua obra ela seja executada e que se cumpra em mim o que o Senhor tem decretado para a minha vida. Eu sinto a presença de Deus aqui neste altar nesta noite. A igreja estava vivendo este período, e a Bíblia diz, meus irmãos, que, aleluia, no mundo espiritual, Satanás estava furioso. Satanás estava querendo impedir o progresso e tentando impedir os planos de Deus para com a igreja, a qual já havia sido constituída e estava, escute o que eu vou te dizer, de pé. Satanás queria destruir o plano. Satanás queria destruir o propósito. E a Bíblia diz que aí então a palavra de Deus nos mostra que se levanta um homem perseguidor, Saulo de Tarso. A Bíblia fala, meus irmãos, que Saulo de Tarso era temido na região. Saulo de Tarso havia na sua mão cartas que havia sido dada pela maior autoridade governamental, para que ele lançasse mão de alguns crentes, que até então na mente de alguns estava perturbando. Ora, quando nós entramos nesta área, nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, um grande império que estava predominando na época dos discípulos. E quando eu falo na época dos discípulos, eu estou falando na época em que a descida do Espírito Santo, ela realmente caiu em Jerusalém, ela desceu sobre os irmãos, impactando totalmente aqueles crentes, e foi isso que fez com que as estruturas governamental viesse ser abalada, ou seja, chamou a atenção aqueles homens pescadores que não tinham cultura, que não tinham uma instrução suficiente para entrar na sinagoga e falar acerca das Escrituras, mas agora, uma vez cheios do Espírito Santo, eles não precisaram do diploma, eles não precisaram não precisaram ser nomeados por alguém para assumir este compromisso, porque o Espírito Santo estava sobre cada um deles. E quando eles abriam a boca para pregar, aleluia, os demônios batiam em retirada.
Quando eles abriam a boca para pregar, vidas vinham ao encontro do Mestre pelo poder da sua palavra. Era assim que os crentes eram usados naquela época, porque nada fugia da realidade que era o Espírito Santo agindo através da vida de cada um deles. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração aqui? Deus está dizendo no meu coração nesta noite que o Espírito Santo vai começar a agir na tua vida. O Espírito Santo vai começar a agir na tua casa. O Espírito Santo vai começar a agir nesta igreja. O Espírito Santo vai começar a agir na vida de cada ministro. Ele tem levantado aqui neste lugar, sabe por quê? Porque ele tem uma grande obra para fazer aqui neste lugar. Se Satanás tentou de alguma forma fazer com que esta obra fosse barrada ou neutralizada, eu estou aqui para dizer para a igreja que me ouve nesta noite, que nesta noite Deus está rompendo toda obra contrária das trevas, e aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, ninguém vai se opor, ninguém vai se levantar contra aquilo que Deus estabeleceu para executar no meio da sua igreja. Aleluia. Os crentes começaram a fazer grande barulho. Os crentes começaram a pregar. E o Espírito de Deus, através das suas vidas, começou a salvar muita gente. E a igreja passou a exercer tudo aquilo que o Espírito de Deus o havia outorgado para que eles o fizessem. Mas diz a Bíblia que Saulo começou a persegui-los. E ele lança a mão de Tiago. E diz a Bíblia que ele ordena que Tiago fosse morto. Ele foi morto a fio de espada. E ele lança a mão de um homem chamado Estevão, que também foi um homem cheio do Espírito Santo. E Estevão é arrastado para fora da cidade, retirando do seu corpo todas as suas vestimentas. E diz a Bíblia que ali ele é apedrejado até a morte. Quando eu me deparo com esta cena do Estevão, diácono, o mártir da igreja, sendo levado para fora, quando eu vejo esta cena, diácono, mártir da igreja, sendo despido antes de ser jogado a primeira pedra no seu corpo, então logo o Espírito Santo me ensina, e ele me diz que quantas vezes Satanás está tentando te tirar para fora, quantas vezes Satanás está tentando despir do teu corpo, e aqui não estou falando numa linguagem material. Então logo quando eu falo, deixo de falar da linguagem material, eu não estou falando desta roupa, eu estou falando da roupa espiritual. E quantos crentes são lançados para fora, são levados para fora, e são despidos da sua vestimenta espiritual, e ali tão logo começa a ser jogada a primeira pedra, a pedra da calúnia, a pedra da fofoca, a pedra da falta de fé, a pedra da incredulidade, que muitas das vezes começa a ser batida no corpo do crente, para que não se estabeleça e não se faça a vontade de Deus sobre a tua vida. Mas nesta noite eu vou aqui para te dizer, que você não vai morrer, que nem Estevão morreu como mártir da igreja, mas uma coisa vai ser semelhante, o que aconteceu com Estevão naquele dia, você não vai morrer, ou seja, você pode até morrer, o teu corpo material, para que se ressuscite, para que se levante a tua vida espiritual diante dele, mas algo semelhante vai acontecer. Estevão viu o céu aberto e ele contemplou Deus assentado no seu trono. A mesma coisa vai acontecer com você aqui nesta noite. Você pode ser humilhado, você pode ser desprezado, você pode ser confrontado, você pode ser jogada pedra de todo tipo sobre a tua vida, mas a qualquer momento o céu vai rasgar-se ao meio e você vai contemplar Deus sentado no seu trono, olhando para você, para te dar a autoridade, para que você vença todos os intempéries da vida que está se levantando sobre você aqui nesta noite. Quantos acreditam nesta palavra? Adore ao Senhor nesta noite aqui.
Meus irmãos, que Estevão viu Deus e contemplou a Deus. Mas agora, por outro lado, a Bíblia está nos mostrando o grande avanço da igreja e ao mesmo tempo a perseguição daqueles crentes. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos por este homem. Aleluia! E diz a Bíblia que com carta na sua mão, Saulo sai a persegui-los. Mas na estrada de Damasco aconteceu algo inédito na vida do perseguidor. Na estrada de Damasco, conforme Atos dos Apóstolos no capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo tem um grande encontro com Jesus, e naquele mesmo dia ele conhece quem era aquele a qual ele perseguia. Porque quando nós olhamos para a perseguição da igreja, nós vamos ver Saulo perseguindo os crentes. Saulo de nenhuma forma, de nenhuma maneira estava se referindo a Cristo. Saulo não estava se referindo a Deus, nem tampouco a isto. Mas por causa do Império Romano, aleluia, a única religião que eles acreditavam na época era o judaísmo. Então a religião que estava agora sendo mais destacada entre o Império Romano era, aleluia, a igreja primitiva, que começou a se expandir, que começou a crescer. Então logo começa a crescer então o evangelho, a palavra de Deus, através dos discípulos. O judaísmo, eles viviam debaixo de uma lei, mas agora o evangelho de Cristo estava sendo anunciado, e passaram os cristãos, o povo da época, a ver e a ouvir um outro evangelho, que não era pregado dentro da sinagoga só pelo sacerdote, mas os discípulos, homens comuns, podiam ter a liberdade do Espírito Santo de pregar. E aí começou, meus irmãos, a pregação do evangelho. O Império Romano não concordou com isso, porque a única religião da época validada por eles, aceita pelo Império Romano, era a religião do judaísmo. Agora a pregação do evangelho começou a ser divulgada, e então agora eles começam a perseguir, dizendo: um falso evangelho está se levantando, uma falsa mensagem está sendo anunciada, porque eles estão pregando, estão falando sobre Jesus. Quem era Jesus? Era aquele que revolucionou, aquele que foi morto, e até o dia de hoje eles pregam que ele ressuscitou. Então, de alguma forma, o Império Romano queria desfazer a obra redentora de Cristo na terra, mas Deus havia levantado este povo para que a sua mensagem, ela não permanecesse só naquele local, mas ela fosse para os quatro cantos da terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa era hoje, em que está se levantando também furiosamente muitos que querem barrar o progresso da igreja. Eu não estou falando aqui de governo, eu não estou falando aqui, meus irmãos, de nenhum modo de uma política, mas eu estou falando da maior força, e esta força não é uma força humana, é uma força espiritual, que desde o princípio se levanta para neutralizar o evangelho, a obra de Cristo aqui nesta terra. Mas eu tenho hoje uma notícia para dizer à igreja aqui nesta noite: seja de arrasto, seja de modo que for, seja perdendo pedaço do nosso corpo, mas nós vamos continuar falando que Jesus continua salvando, que Jesus ainda ama o pecador. Quantos creem assim, adore a Jesus nesta noite. Caminho de Damasco, a Bíblia diz que Saulo tem um encontro com Jesus Cristo naquele dia. Então logo depois que tem um encontro com Jesus na sua vida, algo mudou. Algo mudou. A história de de Saulo já não era mais a mesma. A Bíblia diz que Saulo passou a ver agora e a contemplar, até porque quando ele teve um encontro com Jesus, a cegueira tomou conta dos seus olhos. Foi preciso alguém ir lá, um homem chamado Ananias, orar por Saulo com imposição de mãos, para que a escama que estava
estava em seus olhos caísse. E diz a Bíblia que ele pudesse contemplar. No momento que a escama cai dos olhos de Saulo, a Bíblia diz que ele passa agora a contemplar as coisas de Deus. Deus tinha projeto na vida de Saulo. Eu vou me deter aqui um pouquinho, porque o Espírito Santo de Deus nesta noite revela ao nosso coração um mistério tão maravilhoso aqui nesta noite. Primeiro, eu quero te dizer que o nome de Saulo era um nome comum na época. O nome de Saulo, aleluia, significava no hebraico Saul. O nome de Saulo, a Bíblia diz que tão logo depois que ele teve um encontro com Jesus naquele lugar, a Bíblia diz que o nome dele foi mudado. Alguns pregadores chegam a mencionar e a dizer que o nome de Saulo foi mudado para Paulo, porque a igreja tinha medo de Saulo. Porque a igreja, quando ouvisse, olha, quem vai pregar hoje na igreja não vai ser Pedro, mas o irmão Saulo vai estar pregando, eles iam dar no pé. Porque muitos ainda não acreditavam na conversão de Saulo. Muitos pregadores pregam desta forma, e eu não vou discordar disso, até porque a história diz que muitos crentes duvidaram da conversão de Saulo. Mas o Espírito Santo de Deus revela ao meu coração uma coisa: o fato do nome de Saulo ser mudado para Paulo. Eu vou fazer uma pergunta a você que está ouvindo a palavra de Deus aqui nesta noite. Quem era Saulo? Quem era Saulo antes de se converter? Você só vai manusear a sua cabeça se você concorda comigo. A Bíblia não diz que Saulo de Tarso era a maior autoridade da época? Sim ou não? Era ou não era? Então, se Saulo era a maior autoridade da época, antes de ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, tão logo Jesus fez com que o seu nome fosse mudado para Paulo. No mundo, a história nos diz, meus irmãos, que quando o nome de Saulo foi mudado para Paulo, porque Saulo e Paulo é o mesmo nome, porém a expressão no aramaico e no hebraico de Saulo ou Paulo tem um significado. Na época, o pai, a mãe, quando escolhia o nome de uma criança, ele colocava o nome que significava alguma coisa. Quem lembra da história de Jacó, lembra que o nome Jacó significa enganador, porque Jacó era um enganador. Mas quando Deus tem um encontro com Jacó, a Bíblia diz que o nome dele foi mudado, e ele diz: tu não te chamarás mais de Jacó, mas o teu nome será Israel. Aleluia. Agora, quando nós vimos na Bíblia, Jesus permite que o nome de Saulo seja mudado para Paulo, você já vai entender o que o Espírito está dizendo. A Bíblia diz que quando o nome dele, de Saulo, passa a ser chamado de Paulo, há um significado no hebraico e no aramaico de Saulo, e existe um outro significado no aramaico e no hebraico da palavra ou do nome Paulo, porém significados diferenciados. É o mesmo nome, mas cada nome ele tem um significado diferente. O significado de Paulo, e agora você já vai entender, o nome Paulo significa pequeno, significa pequenez. Então aqueles que são espirituais já entenderam o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui nesta noite. Ele está dizendo que aquele homem que era o bambambam, aquele homem que saía com a carta na mão dizendo: eu sou tal, eu tenho autoridade para matar, eu tenho autoridade para humilhar, eu tenho autoridade para torturar. Jesus disse: mal tu sabes, Saulo, que quando eu tiver cara a cara contigo, teu nome vai ser mudado para Paulo, e desse dia em diante essa grandeza ela será tirada de ti, você vai ser apequenado. Em meus irmãos, em outras palavras, para que você entenda definitivamente o que o Espírito Santo quer dizer, ele está dizendo que Deus não está procurando gente grande, Deus não está procurando aquele que diz que sabe, Deus não está procurando aquele que diz eu sei, Deus está procurando aqueles que são pequenos e que querem fazer a obra de Deus naquilo que o Senhor colocar na sua vida. Paulo começou
a sua trajetória perseguindo a igreja e termina a sua história sendo perseguido. Veja bem, vou dizer de novo. Saulo começa a sua história perseguindo os crentes, mas ele encerra a sua história sendo perseguido. Amém, meus irmãos? E agora vamos entrar no que o Espírito de Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz, meus irmãos amados, que certa ocasião, Paulo convertido, estava entrando em uma cidade, juntamente com aquele que era o companheiro de batalha dele, que estava todos os dias juntamente com ele, alguém chamado Silas, apóstolo de Jesus também. E de repente eles passam por um determinado lugar e eles avistam uma moça que era escrava, isto é, naquela época existiam escravos, e todo aquele que era escravo, ele era sujeito ao seu senhor. E naquele dia aquela moça estava andando e passa a contemplar Paulo e Silas, e quando olha para aqueles dois homens, ela vê que existe algo diferente naqueles homens, e ela pronuncia a respeito. E no mesmo modo, porque Paulo agora não estava mais pela carne, ele estava sendo enviado, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, ele levanta a sua mão e ele expulsa aquele espírito de adivinhação que estava predominando a vida daquela moça, e ela passa então a deixar de dar lucro para os seus senhores. Então a Bíblia diz que quando chega no Império Romano, o fato de que aquela moça havia agora não dado mais lucro para os seus senhores, mas estava naquele exato momento trazendo despesa até para os seus senhores. Então ele diz, olha, foi o evangelho de Pedro, foi o evangelho da igreja que está avançando por demais, e nós temos que neutralizar este evangelho. Foi por causa disso que a minha casa está caindo em depressão, é por isso que a minha casa está caindo, aleluia, o lucro não está vindo mais, é porque estes homens, eles agiram de má fé, eles agiram de uma forma errônea. Em outras palavras, eles não estão mais crendo no evangelho do judaísmo, eles não estão crendo mais no judaísmo, eles estão vivendo um outro tipo de evangelho. E a Bíblia diz que então eles lançaram mão de Paulo e Silas, tiraram as suas vestes, levaram eles para a praça pública e começaram a chicoteá-los. A Bíblia diz que vergões ficaram em seus corpos, e ali diz a Bíblia que eles foram colocados dentro de uma prisão. E eu paro aqui nessa noite para dizer para a igreja que a prisão na época lá do Império Romano era terrível. Hoje você vê aqui as prisões que nós temos no nosso Brasil, e até muitos presos aí tendo muita regalia. Mas na época, nas prisões que eram levantadas no Império Romano, então logo você ouve prisão, você lembra de uma sala e grades nesta sala, e ali uma fechadura e a pessoa do outro lado da grade. Não era assim a prisão na época. A prisão era da seguinte forma: era uma peça, então existia o primeiro pavimento, a primeira sala, onde ficavam ali todos os soldados e os carcereiros que tinham a função, a responsabilidade de estarem ali para guardar os presos. A prisão era de uma segunda sala que possuía. Agora não fique estarrecido com o que eu vou dizer para você. Dentro desta sala, desta prisão, existia um local dentro dela, que os presos que eram de alta, eram perigosos por demais, eles eram colocados em um toco. Este toco, ele era mais ou menos desta altura, da altura deste púlpito, e ele tinha furos nele, e era colocado preso ali as suas mãos e os seus pés, e eles ficavam em uma forma desconfortável. Era assim que os presos ficavam na época. Além de não ter uma janela para ventilação, a Bíblia diz que não havia uma janela para ventilar naquele local. E eles ficavam ali sujeitando-se aos perigos de enfermidades que poderiam ocorrer ao longo da sua vida ali naquela penitenciária.
E quando lançaram mão de Paulo e Silas, lançaram eles dentro desta penitenciária. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu que as suas mãos foram acorrentadas no tronco. Mas a Bíblia diz que os seus pés, eles foram acorrentados no tronco, de forma e de maneira que pela situação que eles estavam, pelas chibatadas do chicote que bateram em suas costas, eles ficaram numa situação completamente desconfortável. E a Bíblia diz que mesmo eles estando atirados no chão, vivendo desta forma e vivendo desta maneira, a Bíblia diz que eles não deixaram de louvar a Deus. A Bíblia diz que Paulo cantava, a Bíblia diz que Paulo orava, a Bíblia diz que Paulo falava de Jesus, a Bíblia diz que Paulo junto com Silas começavam a viver tudo aquilo que eles viveram no Evangelho. Presos, seus pés estavam presos ao tronco, sua boca estava livre para falar. O que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite? Seus pés estavam presos, aleluia. É isso que o diabo está fazendo hoje em muitas vidas, está prendendo os pés de muitos crentes, para que a obra do Senhor não seja pregada, para que o Evangelho do Senhor não chegue aonde ele tem que chegar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para dissipar e rebentar todas as correntes, aleluia, para que o seu Evangelho seja pregado em toda a terra. Paulo orava, Paulo pregava, Paulo cantava. E a Bíblia diz que chega um horário que é bíblico. E a Bíblia fala muito deste horário. A Bíblia fala muito desta hora, a tal meia-noite. A Bíblia diz que quando o relógio chega no horário à meia-noite, Deus responde a oração de Paulo. Quando o relógio chega à meia-noite, a Bíblia diz que Deus responde a oração do apóstolo Paulo. O que acontece, pastor? Acontece que os alicerces da prisão, veja bem, a Bíblia não está falando que foi sacudida a grade, porque não existia grade, mas a Bíblia diz que os alicerces da prisão, elas foram completamente sacudidas, e os agrilhões que estavam prendendo o pé do apóstolo Paulo, e tanto de Silas, e os demais presos que da mesma forma estavam presos nas outras repartições daquela penitenciária, também foram rebentadas. E diz a Bíblia que quando o carcereiro, ele observa o que havia acontecido, ele dá um salto porque estava dormindo, e quando ele se coloca de pé, a primeira coisa que ele faz é pegar a espada para tirar a sua vida. Por quê? Porque na época o carcereiro tinha responsabilidade pelo preso. O preso que fugisse da penitenciária, o carcereiro pagava com a sua vida. E quando este homem se levanta para tirar a sua vida, Paulo, cheio do Espírito Santo, brada. E a minha palavra, a minha Bíblia, ela diz que ele não fala, mas a minha Bíblia diz que ele grita. Paulo grita da onde ele está dizendo: não te faças mal, porque todos nós aqui estamos. Em outras palavras, Paulo disse: ei, não precisa fazer isso, porque ninguém fugiu. Sabe o que Paulo estava dizendo? O que aconteceu aqui foi plano de Deus. O que aconteceu aqui é plano de Deus. Eu não sei o que vai acontecer na tua casa, porque você está buscando hoje, nesta última noite da campanha, vai ter milagre em tua casa. Eu não sei se o relógio ainda não chegou na meia-noite do teu mundo espiritual. Quem sabe algumas irmãs aqui está no 15, faltando 15 para meia-noite. Quem sabe algum aqui está faltando 10 para meia-noite. Quem sabe alguém aqui está faltando 5 para meia-noite. Quem sabe 3, quem sabe 2, quem sabe 1 minuto, ou quem sabe vai chegar à meia-noite. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus vai bradar do céu e o milagre vai acontecer na tua casa. Levanta a tua mão para o céu e dá glória a Ele aqui nesta noite.
A meia-noite vai chegar para você, irmã. A meia-noite está chegando para você, meu irmão. Não te desespera. Não perca o ânimo. Não perca a tua fé. Aleluia. Quem sabe no mundo espiritual a tua vida está da mesma forma que o apóstolo Pedro. Você foi jogada a tua vida na prisão espiritual. Mas nesta noite, a meia-noite vai chegar. A meia-noite vai chegar. Jesus vai bradar do céu. A meia-noite está chegando para você. A glória de Deus vai resplandecer. Vejam bem, a prisão é um lugar escuro. A prisão, eu falei e volto a dizer, era um lugar onde não existia ar suficiente. A prisão era um lugar onde não existia luz. Mas quando Deus sacudiu a prisão, a luz brilhou dentro da penitenciária. O que Deus está me dizendo aqui nesta noite é: esta prisão da enfermidade que está no teu corpo, a luz já começou a brilhar. Este mal que está perturbando a tua casa, o teu casamento, esta luz começou a brilhar. A luz está brilhando. A luz está brilhando. Ela está brilhando. E quem acredita nisso, dê glória aqui nesta noite. Enquanto o grupo de louvor vai se preparando para louvar a Deus, eu quero dizer para você que quando o carcereiro olha para aquela situação, então ele vai correndo aos pés de Paulo e Silas. Escute, ele vai correndo e se joga aos pés de Paulo e Silas e diz: homens, o que é necessário eu fazer para que eu seja salvo? E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para eles e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus está dizendo para ti, mulher: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha o que Deus está dizendo para você, obreiro que está aqui em cima do altar: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos internautas que estão na sua casa me assistindo, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo nesta noite, e esse mal vai embora. Crê no Senhor Jesus Cristo nesta noite, e este mal vai sair. Crê no Senhor Jesus Cristo nesta noite, e Ele acalmará